Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, hoje é dia de renovarmos o Espírito Santo, esta pessoa da Santíssima Trindade que habita no coração de cada um de nós. É dia de renovarmos a sua presença em nós. E para além de todas as intenções que cada um de nós traz para colocar sobre este altar, gostaria que todos fizéssemos memória da nossa irmã Maria de Lourdes Muniz, por quem hoje celebramos o 7º dia do seu falecimento. Para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene. Colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, Senhor meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, a terra está cheia das vossas criaturas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Se lhe tirais o alento, morrem, e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida, e renovais a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Glória a Deus para sempre, rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o seu canto, eu terei alegria no Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidades de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos vós, judeus, gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nós foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. O Espírito Santo torna-nos maiores do que aquilo que realmente somos. É uma afirmação do cardeal Tolentino e que nos recorda que é o Espírito Santo, quando nós deixamos, que nos permite chegar aonde nós pensávamos que não éramos capazes de chegar, de fazermos, de dizermos aquilo que aparentemente, humanamente, nos parecia impossível. Jesus soprou sobre os apóstolos, os discípulos, o Espírito Santo. E este gesto, este sopro, recorda-nos o mesmo gesto que Deus teve na criação. Deus soprou sobre o barro e concedeu ao ser humano uma vida nova. Os discípulos, no dia de Pentecostes, a eles é-lhes dado uma vida nova. Eles estavam confinados em casa, com medo, com receios, desanimados. E Jesus ressuscitado vem-lhes trazer este sopro vital que é o Espírito Santo, que lhes vai transformar a vida para sempre. Eles saem do medo da sua casa e tornam-se testemunhas do amor e do serviço que Jesus lhes manda replicar entre as nações. Sopro vital. Assim como o oxigênio é vital, nos dá vida ao corpo, o Espírito Santo é que dá vida à nossa alma. São Paulo diz-nos que cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então não procuremos este Espírito longe de nós, fora de nós. Não há quarto do Espírito Santo, não há império do Espírito Santo que seja mais belo e nobre do que o coração de cada homem e mulher para se tornar habitação do Espírito Santo de Deus.
é este sopro vital que nos permite a todos viver em Cristo e por Cristo. Falar a mesma linguagem, a linguagem do amor, onde não importa a religião, a cor da pele, a orientação política. O Espírito Santo, a vida de Deus em nós, permite-nos sermos irmãos uns dos outros, apesar da diversidade de dons e de pessoas. Mas, meus caros irmãos, podemos hoje pensar que estamos apenas a fazer memória de um momento bonito, histórico, mas que ficou lá atrás no passado. É um erro. Porque todos os dias é dia de Pentecostes. Todos os dias o Espírito Santo bate à porta do meu coração, pede para entrar, para que deixemos que Ele faça lar no nosso coração e não hotel de quem se vai uma vez por ano, ou numas férias, ou numa festividade especial. Ele bate-nos à porta todos os dias. E se o deixarmos de facto habitar em nós, como dizia no início, lembrando o cardeal Tolentino, nós tornamos-nos maiores do que aquilo que realmente somos. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos torna capazes, que nos capacita para a missão, para vivermos esta fraternidade tão querida por Deus, esta unidade tão querida por Deus. Assim como o Pai e o Filho são um só, Deus deseja que todos nós sejamos um só povo, um só rebanho. Portanto, em cada dia o Espírito Santo desafia-nos, protege-nos do mal. É o nosso conselheiro, é o nosso melhor advogado. Mas a chave da porta do nosso coração é a oração. Se não rezarmos em cada dia, Ele está à porta, mas não o deixamos entrar. Se não rezarmos, se não invocarmos a sua presença em nós. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de conviver com a comunidade Obra de Maria, que esteve aqui na nossa ilha, e a sua espiritualidade está muito centrada na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É uma comunidade que faz parte do movimento da renovação carismática. E os irmãos, os missionários da Obra de Maria, tinham uma oração muito simples, mas que eu penso que é eficaz para metermos a chave na porta. Bom dia, Espírito Santo! Ensinava-nos aqueles missionários a rezar. Trata-se de uma pessoa, temos que saudá-la, desejá-la ter na nossa casa. Porque, de facto, recordemos, por exemplo, entre tantos exemplos que podíamos apresentar, o que o Espírito Santo foi capaz de fazer na vida da jovem Maria de Nazaré. O que o Espírito Santo será capaz de fazer na nossa vida se deixarmos.
porque hoje é Ele que santifica e conduz a Santa Igreja. Caríssimos irmãos, tal como no dia do nosso batismo, em que o Espírito Santo nos tornou verdadeiramente filhos de Deus e nos uniu a todos na fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja, dizei-me: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos, neste dia em que o Espírito Santo desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e digamos: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre o Papa Francisco, sobre os bispos, presbíteros e diáconos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre todos os que exercem algum ministério na Igreja, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as populações deslocadas e com fome, sobre os refugiados e imigrantes, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre todos nós e sobre os nossos familiares, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realize também a nós as maravilhas da manhã de Pentecostes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Brilhar
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje, manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os vossos filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultem os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, nomeadamente estas duas irmandades do Pentecostes da nossa comunidade. Lembrai-vos também dos vossos servos e nossos irmãos, dos mordomos e irmãos dos falecidos dos impérios da festa de Santa Cruz. E ainda Maria de Lourdes Muniz, no 7º dia do seu falecimento, António Eduardo de Sousa, Carlos Arruda e Sónia Cristina Arruda, Maria de Jesus, Tavares Martins Mantua, da Silva Cabral, no 2º aniversário do seu falecimento, pais, sogros, todos os familiares falecidos e almas do purgatório, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da nossa diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que conheceis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela os dons do Espírito Santo, para que possamos progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Uma primeira palavra para os familiares e amigos da nossa irmã Maria de Lourdes Muniz, por quem celebramos hoje o 7º dia do seu falecimento. Eu não pude estar convosco na hora da sepultura, mas gostaria hoje de vos deixar uma palavra de conforto e de esperança, na certeza que o Espírito Santo trará paz aos vossos corações e que ela e todos aqueles que partiram antes de nós, estamos certos que já participam no descanso eterno junto de Deus. Portanto, que o Senhor vos ajude no momento de luz, de luto, e a todos nós nos faça crescer na esperança e na fé da vida eterna. A unidade de saúde da Ilha de São Miguel pede-nos, a nós padres, para informar o seguinte: as pessoas que não têm a certeza de que os seus dados de utente estão atualizados, por exemplo, alguém que estranha porque é que ainda não foi chamado para ser vacinado, se alguém que está numa circunstância de vida igual e já foi vacinado, porque é que ele ainda não foi chamado? Isto pode ser porque os dados que o Sistema Regional de Saúde tem não estão atualizados. Então, para que todos possam ser vacinados, pede-se para que atualizem os seus dados de 3 formas. Ou através de um e-mail para a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, ou comparecendo no Centro de Saúde de Lagoa, ou então dirigindo-se à Junta de Freguesia de Santa Cruz. Isto também é válido para todas as freguesias dos Açores. Gostaria também de agradecer, em nome da comunidade, à família que ofereceu este plasma para que nós pudéssemos acompanhar nas nossas celebrações, participar mais ativamente através da projeção dos cânticos que fazem parte da celebração, de cada celebração. Que Deus os recompense, que Deus os abençoe por esta dádiva à nossa comunidade. Uma última palavra a todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão de vídeo, sobretudo aos nossos imigrantes. Amanhã celebramos o Dia dos Açores, o Dia das comunidades açorianas. E é uma prova viva de que o Espírito Santo une todas as nações e todas as línguas. É aquilo que Ele faz em nós açorianos para nos reunirmos à mesma mesa, toda uma diversidade de pessoas, também por diversos locais e países. Portanto, uma saudação grande, especial, calorosa a todos os nossos imigrantes. Por último, podem bater palmas, se querem saudá-los, saudemos os nossos imigrantes, saudemos que com essa singela salva de palmas, mas que vai certamente de coração a coração.
E vamos proceder então à coroação, neste domingo de Pentecostes, depois de coroar os dois representantes dos impérios da festa aqui da comunidade da Matriz, iremos pedir a bênção de Deus para todos. A cada invocação devemos responder Amém. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impe superna a gratia, quis tu creasti pectora. Deo Patris gloria, et Filia quia mortuis surrexit ad Paraclitu in saeculorum saecula. Amen. E tem paz